Fala aí, amantes da corrida. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um ok pra mim. Dá um oi aí, vocês estão ouvindo bem. Fala aí, Diogo. Tá ouvindo bem aí, Diogo? Dá um ok pra mim aí. Valeu, patroa. Obrigado. A esposa também tá aqui. Vamos falar hoje, né? Uma live extra aí. Aí, Luciano. Tudo certo. Valeu, Diogo. Fazer uma live extra hoje sobre a história da Maratona do Rio, né? Hoje estaríamos já lá no Rio de Janeiro, nesse dia 13 de junho, para mais uma maratona do Rio de Janeiro. Seria a minha terceira. E a gente hoje preferiu fazer essa live extra aí para contar um pouco da história da Maratona do Rio e também falar um pouquinho das minhas participações no ano de 2018 e 2019, né? E aí a gente foi fazer uma pesquisa, trazendo algumas curiosidades também da Maratona do Rio, né? As histórias, né? E a Maratona do Rio começou lá em 1979, por coincidência, no ano que eu nasci. E ela, junto com a Maratona de São Paulo, né, são as nossas principais, maiores maratonas do país, né? Então não é um simples evento, né? Então hoje, né, dia 13 e amanhã 14, nós estaríamos participando de mais uma edição. Hoje seria a meia maratona, que eu não iria participar, ia prestigiar. A ideia era chegar a tempo de assistir a meia maratona, fazer filmagens lá para o canal, trazer conteúdo, né, para o canal lá no YouTube. E nós sabemos que por conta da pandemia, né, a Maratona do Rio desse ano, 2020, foi transferida para o mês de outubro, né? Então, com certeza, muita gente vai para a Maratona do Rio, mas não sabe um pouco da história, né? Muitos canais, até o próprio João Trave, né, que é da Spiridon, já tem feito lives aí, tem falado sobre a história também da Maratona do Rio, né? Mas também surgiu essa curiosidade de eu também falar um pouquinho, né? Quer queira, quer não, até pra gente mesmo é bom saber, né? Diogo tá fazendo já uma pergunta aqui, se a Maratona do Rio poderá virar uma major. Diogo, depende muito da organização. Particularmente em relação à edição do ano passado, muita gente viu uma grande melhora, né? Em relação à entrega de kits, souberam dividir o espaço lá no Centro Sul-América, né? Colocaram embaixo os estandes da Expo e em cima, só para entrada de kits, já foi um avanço. Essa questão mesmo do novo percurso, né? Que largando do aterro e chegando no aterro, o percurso ficou mais rápido no ano passado, mesmo com o túnel, que muita gente questionou ainda essa questãozinha do túnel. Mas mesmo assim foi uma prova rápida, muita gente fez tempo para Boston na maratona do ano passado. Então, assim, na minha opinião, ela pode virar uma major futuramente, mas ainda tem alguns detalhes que precisam ser ajustados. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas quem sabe no futuro. A Maratona do Rio, em relação mesmo à paisagem, é a maratona mais linda do país. Não tem... E isso, se você analisar direitinho, as maratonas majors, eles pegam, principalmente, isso faz parte de um protocolo, paisagens turísticas, né? E o Rio de Janeiro, quer queira, quer não, ele é um local turístico, né? O mundo todo vem para o Rio, principalmente Réveillon. A gente sabe que o Réveillon no Rio de Janeiro é muito forte, né? E ainda mais, imagina a Maratona do Rio mesmo, né? Ela, no ano passado, ela já foi selo bronze da IAAF, né? Que agora é o World Athletics, né? Agora é o World Athletics, a IAAF, né? Realmente seria muito top mesmo. Então vamos aguardar. Isso aí, com certeza, as coisas se ajustando, alguns pontos que precisam ser tomados. Com certeza a Maratona do Rio tem tudo para
um dia entrar nas majors sim, eu acredito. Sérgio Silva entrou aqui, forte abraço, meu querido. Deixa eu ver mais aqui quem entrou. Cadê? Deixa eu ver aqui. Luciano Lima. Abração, meu querido. Fábio Luiz. Tamo junto. Jacinto Farias entrando. Então, é aquela coisa, né? A Maratona do Rio ela começou em 79, né? Já fazem já 41 anos, né? Que a Maratona do Rio ela foi criada, né? E aconteceu algumas situações, né? Que a Maratona do Rio, nos anos de 2001 e 2002, ela não foi realizada, né? Então, você vê que 2001 e 2002 ela não pôde ser realizada. Nos anos 80, de 80, 81, 82, 87, 88 e 89, houve 2 edições da prova, né? Vejam, no mesmo ano, houve 2 edições, nesses anos aí, de 80, 81, 82, 87, 80 e 89. E no caso, as organizações eram diferentes, né? Tinham 2 maratonas, mas com organizadoras diferentes, né? O percurso, né? A gente sabe, né? O percurso da Maratona do Rio, ele já sofreu várias alterações, né? O percurso mais conhecido, o percurso mais conhecido da Maratona do Rio é o que no caso, eu fiz em 2018, né? Que é o percurso que sai do Recreio do Bandeirantes, lá da Praia do Pontal, e vai até o Aterro do Flamengo, né? É o percurso mais conhecido porque a gente pega toda aquela orla ali, desde a Praia do Recreio, ali no Pontal, passa por Barra da Tijuca, Praia da Reserva, Barra da Tijuca, Praia do PP, sobe o elevado do Joá, que a gente tem aquela visão, que eu acho que é a marca desse percurso, é quando você chega ali no elevado do Joá e vê todo aquele marzão ali, onde todo mundo para tirar uma foto, para fazer um vídeo. É um local bem marcante mesmo, né? E pega ali São Conrado, a Niemeyer, que também tem uma visão muito... Você está correndo e toda aquela visão do mar ali. Aí chega Leblon, aí Leblon para frente, né, a gente sabe, né? Leblon, Ipanema, Copacabana. Só locais maravilhosos, né? Aí chega ali em Botafogo, pega a enseada de Botafogo para chegar no Aterro do Flamengo, né? Mas a gente sabe também que no ano passado houve alteração no percurso. A gente vai chegar lá mais na frente. Fábio Luiz está fazendo a pergunta aqui se eu já fiz o desafio da Maratona do Rio. Fabão, eu ainda não fiz. Eu fiz 2 vezes, né? Estou inscrito agora para esse ano também. Mas ainda não fiz o desafio. Queria muito fazer esse ano, mas por conta das condições também e quando eu me planejei para me inscrever para a Maratona do Rio, eu tinha que adaptar também por questão do compromisso com o trabalho. No momento eu não tô trabalhando, mas é uma coisa mais para frente, né? Eu acredito que, se Deus quiser, ano que vem, vamos ver. O futuro a Deus pertence, mas ainda não fiz o desafio não. Quero muito fazer. Até para servir de treino para futuras provas, né? Como, por exemplo, quero fazer uma ultramaratona, então preciso de rodagem, né? O desafio ajuda muito para isso. Porque você faz 21 num dia, 42 no outro. São 63 quilômetros aí. E, de alguma forma, isso ajuda muito na rodagem para você fazer uma ultramaratona, né? Eu quero muito fazer a ultra do 100 km do frio aqui em Recife, né? No caso, que é o percurso é Caruaru, Garanhuns um ano e Garanhuns, Caruaru no outro, né? Que quem organiza é o nosso velho Holanda da Coja. E eu quero muito fazer o 100 km do frio e precisa de rodagem, né? Precisa de rodagem e quem faz o desafio, muitas pessoas que fizeram, usa como treino para futuras ultramaratonas, né? Agora é pesado, não é brincadeira não. Quem faz o desafio, tanto é que o pessoal faz os 21 como se fosse um treino para os 42, ninguém força não, vai todo mundo na manha. Só que realmente quem está muito preparado, que gosta muito de fazer de uma forma mais forte, é que topa parada mesmo e vai com força. Mas ainda não fiz não. E a gente falando sobre o percurso, né? O percurso esse percurso que eu falei, né? Recreio de Bandeirantes e Aterro, ele é considerado um percurso fácil, mas só que
A gente sabe que tem uma situação no Rio de Janeiro que é muito atípico, né? Que é o calor e a umidade, né? O Rio de Janeiro é um local que varia muito a temperatura. A gente sabe que quando tem a maratona, esse período agora, se fosse acontecesse nesse final de semana, o Rio de Janeiro já é um período que está no finalzinho de outono e inverno. A temperatura varia muito, fica um climazinho mais ameno, mas mesmo assim com sol e fica aquela umidade, né? Em 2018 mesmo, a gente lá, no dia da maratona, que eu fiz, quando eu fiz 42, a gente largou, a temperatura estava em torno de 15 graus, com a garoa, o tempo estava bastante nublado. No sábado, quem fez a minha maratona, estava um sol bastante grande. Eu cheguei no sábado, no Rio, peguei o kit e fui dar uma volta. Aí, nessa minha volta que eu fiz, tava sol. E eu não... E quem fez, os relatos que quem fez, disse que estava muito quente. E quando chegou no domingo, a gente já mais ou menos tinha uma previsão realmente que poderia mudar o tempo vir a ser sol, a ser chuva, e realmente aconteceu isso. Em 2018 foi praticamente todo o percurso com aquela garoa, uma chuva oscilava um pouco, mas a maratona tem essa peculiaridade, né, em relação ao clima, ele varia muito. Uma hora pode estar muito calor, outra hora pode estar nublado, outra hora pode estar abafado. Geralmente, nesse período, no caso de agora, a temperatura está um pouco mais amena, né? Tanto eu estava vendo agora, é engraçado, né? Eu vendo os noticiários aqui no Rio de Janeiro hoje está sol. E até mesmo por conta da pandemia tem essas restrições, né? Essas coisas todas, mas apesar de que liberaram para a prática esportiva e demais segmentos, né? Algumas pessoas estão no calçadão, fazendo atividade. Algumas pessoas estão fazendo atividade no mar, né? Mas mesmo assim, algumas pessoas estão descumprindo até algumas ordens, né? que são estabelecidas lá, por forma de decreto, né? Mas o Rio tem essa peculiaridade. A questão do percurso, seja ele no aterro do Flamengo, como foi do ano passado, largando o aterro, chegando no aterro, o clima, ele varia muito. É um clima de calor e ao mesmo tempo úmido, mas que muda muito. Teté tá aqui, Teté fez, realmente Teté fez o desafio ano passado, foi top mesmo, Teté. Parabéns por ter feito o desafio. Eu encontrei a Teté junto com o pessoal que fez o desafio na largada lá no aterro ano passado. Tava a Teté, o Nelson, a Catinha, a Nonó. O pessoal tava lá firme e forte, a Luciene também tava lá. E eu não sei, o pessoal fez lá o desafio e eu tive essa oportunidade de cruzar com o pessoal no momento da largada, né? Ano passado, o Pedrinho não pôde ir, meu amigo arcogiano, e ele tinha pego a inscrição de VIP e eu larguei no pelotão VIP por conta dessa questão que eu peguei o kit do Pedrinho. O Pedrinho me ajudou, né? Para que eu largasse ali na frente. Mas realmente, para quem faz desafio, quem faz desafio realmente é uma experiência ímpar. Vale muito a pena. Eu quero muito fazer. Deus quiser, as coisas se organizarem, vamos lá fazer. Vamos ver, né, Teté? Tá inscrito ainda, Teté? Responde para mim. Ou desistiu? Mais outras curiosidades aqui, né? Além desse ano que teve essa situação de no caso são duas corridas, né, simultâneas, né, que a Maratona do Rio tem, as duas principais corridas, a maratona e os 21K, né, que é a meia, né, que larga lá da Barra, e um percurso normal, né, larga da Barra e chega no aterro. Tem a Family Run, que é uma corrida que o pessoal que está começando. Ano passado tinha de 6K. Esse ano, ano passado não, em 2018 foi 6K. Em 2019 ela passou a ser de 5 km e há também a distância de 10. O pessoal que está começando.
a organizadora, né, a Spiridon, junto com o pessoal da Dry Factory, os parceiros, né, ali fizeram essa mudança, né. Teté tá dizendo aqui que tá escrita, mas transferiu para o próximo ano. Beleza, Teté, show de bola. Uma curiosidade, no ano de 2009, né, a Maratona do Rio ela atingiu um número recorde de inscritos. Em 2009 ela chegou a 15.400 inscritos. E na pesquisa aqui foram 3.300 inscritos para maratona, 6.100 para meia maratona e 6.200 na Family Run, né? Isso em 2009. Outra curiosidade, em 2012 ela se tornou a maior maratona brasileira, né? Já superando, né, a Maratona de São Paulo, né? E na prova de 2012, o brasileiro André Luiz Ramos, deixa eu só conferir aqui o tempo do André. Deixa eu ver aqui. Perdão, 2012 não, em 98, questão de recorde, o brasileiro André Luiz Ramos, ele fez a Maratona do Rio em 2 horas e 13, 2 horas 13 e 52. É o recorde que até hoje ninguém bateu esse recorde. Ano passado, o Giovanni dos Santos, que foi o vencedor, ele fez em 2 horas e 18. Então vejam, né? Em 2009 foi 2 horas e 13 o recorde, e no ano passado o Giovanni dos Santos fez em 2 horas 18 e 48. Então até de 98 para cá o recorde no masculino ainda não foi batido. E no feminino em 2012 a keniana Tabitha Kibet fez em 2 horas e 34. Para você ver, né? E isso no percurso largando do Recreio dos Bandeirantes e chegando no aterro. O percurso que a keniana fez, né? Falando sobre números também, né? Em 2012, quando a maratona se tornou a maior maratona no Brasil, ela teve nos 42K 2.901 corredores terminando, né? Concluinte. Em homens foi 2.355 e mulheres 546. Isso em 2012. Essa quantidade de concluintes, né? Agora muita gente, algumas pessoas já devem saber, mas outros não. A primeira maratona, né, do Rio, né, a maratona pioneira, né? Ela só teve 120 atletas. Olha só a diferença. Para o que é hoje, para a prova pioneira, né? E ela foi criada como Maratona Internacional do Rio de Janeiro e foi criada pela Eleonora Mendonça, que já organizava umas corridas lá no Rio de Janeiro, na época, corridas de menor distância. E a prova começava e terminava na pista de atletismo da Escola de Educação Física, lá no bairro da Urca, né? E cerca de 120 atletas completaram, cerca de 120 atletas completaram a prova, né? A pioneira, né? Então essa prova pioneira foi criada pela Eleonora Mendonça, e então 120 atletas só terminaram, né? E quando foi mais à frente, o jornalista esportivo, né, o José Inácio Werneck, do Jornal do Brasil, com demais colaboradores, entusiastas, né, o José Rodolfo Ester, o Fernando Azeredo, com o patrocínio da seguradora Atlântica Boa Vista, criava a primeira maratona organizada nos moldes internacionais, graças a a verba, né, rolou uma verba ali e eles conseguiram fazer, né,
a Maratona Atlântica Boa Vista Regional do Brasil, né? Então foi o primeiro nome da Maratona do Rio com toda a organização de uma maratona internacional, né? Todo o planejamento. Então foi o nome da primeira maratona do Rio, nos moldes como é feita hoje, foi Maratona Atlântica Boa Vista Jornal do Brasil, né? Teve uma cobertura maciça do Jornal do Brasil na época, órgãos de imprensa, né, de todo estavam ali cobrindo. E detalhe, a corrida era no sábado, não era no domingo, era no sábado à tarde. Inclusive, se você pesquisar no YouTube, tem vídeos no YouTube dessas provas. Eu consegui pesquisar, são vídeos mais ou menos de 10 minutos, 11, 12 minutos, bem resumido, dessas provas que eram no final do sábado à tarde. Então é bastante interessante, se você quiser pesquisar aí e ver esses vídeos, tem lá no YouTube. Eu pesquisei, eu dei uma olhada lá, certo? E nessa prova, né, da Maratona Atlântica, né, já apareceram corredores internacionais, né? Tem aqui Bill Roger, Greg Maier, Delfim Moreira, o brasileiro, Ron Tebe, Lonhane Moller, Patty Lyons catalano, Charlotte Teske e o maratonista olímpico Eloy Schleder. Nome bem complicadinho, mas falamos aqui. Só que com o passar dos anos, né, houve desinteresses de grandes empresas em patrocinar a prova, né? É aquela questão, né? Hoje, para fazer prova, quem organiza prova, corrida de rua no Brasil, sabe que encontra dificuldades, né? Encontra dificuldades para organizar uma prova, ainda mais uma prova do tamanho que é a Maratona do Rio, né? E acabou que com determinado tempo as provas continuaram a ser feitas, mas de uma forma um pouco não com tanta visibilidade em relação aos corredores internacionais, por conta dessa questão de não ter patrocinadores para fazer a maratona. E em determinado momento acabou que a prova basicamente só ficaram em cima de corredores nacionais, vamos dizer assim, sem tanto prestígio internacional, né? Falando agora sobre o percurso, né? A gente falou um pouquinho do percurso no qual que eu participei, né? O de 2018, né? Que é a gente conhece mais hoje, né? Que é o largando do Recreio e chegando até o aterro. E no ano passado o percurso foi largada aterro, chegando no aterro, dos 42K, né? E falar um pouquinho de percurso, como era o percurso da Maratona do Rio nos anos 80 e 90, né? Teve percurso que começava no Leme, pegava a praia de Botafogo, o aterro do Flamengo, pegando a perimetral, entrando em Copacabana, pegando a Avenida Atlântica, Ipanema Leblon, ia até a Delfim Moreira, retornava pela pista da praia, até a chegada no mesmo local, né? Então ela largava do Leme e voltava no Leme. E teve uma outra edição também que ela, depois de cruzar em Ipanema, o pessoal entrava em Jardim de Alá. Quem mora no Rio, que está assistindo aí a live aí, conhece bem. Dava uma volta completa na Lagoa Rodrigo de Freitas, voltava pela praia, seguia até o Leblon e chegando no Leme. Fala, Dioca, atleta. Beleza? Tamo junto. E em uma das edições, os corredores, após chegarem na Avenida Perimetral, corriam pelo centro do Rio, davam várias voltas no centro do Rio, pegavam a Presidente Vargas até a Praça 11, retornando pela pista contrária, entrando novamente no aterro, depois de cruzar a Avenida Rio Branco, né? Então você vê a variação de percursos, como era nos anos 80, né? Teve a edição da Maratona do Rio, para quem não sabe, que já foi usada a Ponte Rio-Niterói. Maratona do Rio já
já teve percurso com largada na ponte Rio-Niterói. Foi a edição de 84, edição de 84 aqui na minha pesquisa. Perdão, a edição de 86. A edição de 86, que quem ganhou foi o brasileiro Eloy Schedler, no masculino, e a Liz McKinney, americana. Em 86 a largada foi em Niterói, entrando no Rio de Janeiro pela ponte Rio-Niterói. Então, vocês veem que muda muito. Várias vezes o percurso ele foi mudado, né? Em 2000, o percurso já começou no Leme, já pegou Copacabana, Ipanema Leblon, voltando por Copacabana, Praia de Botafogo, Aterro do Flamengo, dando várias voltas pelo centro da cidade e terminou no Aterro. Então a gente já vê aí um pouquinho do que é o percurso hoje, né? Se você for analisar direitinho por onde passava, a diferença daqui largava no Leme, mas você vê que ele já pega o que é o percurso que a gente hoje, que no caso, se a maratona fosse realizada nesse final de semana, os 42 quilômetros ele ia passar por esses pontos, principais pontos aqui, ó, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, Aterro e o centro da cidade, né? Que foi uma das coisas que o pessoal teve a estratégia no ano passado, né, de explorar muito o centro do Rio, né? A gente passou ali pelo túnel 450 anos, a parte ali que foi revitalizada, né, por conta da Copa do Mundo e também pelos Jogos Rio 2016, foi até o Aquarrio, lá em cima voltando pelo Moinho Fluminense, passando pela Candelária, uma parte da Avenida Rio Branco ali. Então você vê que nos anos 2000 ali, no início do ano 2000, já começou a ter maratona do Rio usando esse trecho, parte desse trecho. E em 2003, oficialmente, o João Traven, né, junto com o pessoal da Spiridon, né, o João Traven, que é o diretor oficial, né, eu assistindo uma das lives que ele fez, ele falou, né, que a ideia dele de realizar a Maratona do Rio, né, quando ele já tinha a Spiridon, né, já uns sócios dele, estudinho, ele viajou para a Maratona de Nova York, né, ele estava na Maratona de Nova York e quando ele voltou com a ideia, né, de fazer a Maratona do Rio, já pegar, né, todo o mote. E em 2003, esse percurso, né, Recreio, pegando, né, Recreio, Praia da Reserva, Barra da Tijuca, Praia do PP, Elevado do Joá, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Enseada de Botafogo ali, chegando no Aterro do Flamengo, né, que esse é o percurso que a gente conhece mais, né. Deixa eu responder uma pergunta aqui que o Diogo fez para mim, perguntando, né, quem é a minha maior inspiração nas corridas. Diogo, falando aqui de Recife, né, uma das minhas maiores inspirações é o nosso velho Lula Holanda, né, da Acoja, né. O Lula Holanda, ele é uma inspiração para todo corredor aqui, principalmente quem faz parte da Acoja, né? E o Lula Holanda, ele nos inspira, né? Tanto ele está em um desafio aí, fazendo quase já 1.000 quilômetros, está se aproximando de 1.000 quilômetros, fazendo treinamentos na sua casa, né? No seu apartamento, né? Foi até matéria no Jornal Nacional. Então ele é uma das nossas inspirações, né? Assim, eu quando era mais gurizinho, eu gostava de assistir São Silvestre, então tinha, vamos dizer assim, quando eu comecei a entender, né, alguns corredores que eu comecei a gravar na mente, o nome dos corredores, eu gostava muito, que veio Rolando Vera, teve o nosso brasileiro João Zé da Silva, ainda cheguei a pegar um pouquinho, vendo já vídeos mais recentes, Joaquim Cruz, nosso Vanderlei Cordeiro de Lima,
Falando nos nossos, dessa nossa alinhada, né, que é de corredor amador, né? Eu tenho Gustavo Maia, tenho como inspiração nosso Silvio Boia do programa Quilometragem, também é inspiração também, não só pela questão de criar conteúdo, mas a gente vê, né, como são pessoas que são igual a nós na questão da corrida, são corredores amadores que criam conteúdo, têm uma vida normal, uma vida social, e tá ali fazendo conteúdo de corrida pra gente, trazendo informação sobre corrida. Tem muita... O Usain Bolt, né, mesmo sendo não sendo na questão de corrida de rua, mas falando do atletismo em si, é um cara que inspira muita gente, né? Aquele gesto que ele faz, muita gente, quem não vê, a gente acompanha, né, chegada de maratona e até de uma corrida de menor distância, o pessoal faz aquele gesto do Usain Bolt. Então são pessoas que nos inspiram, né? Várias pessoas, criadores de conteúdo, nos inspiram, e outros atletas em si, né? Agora eu queria falar um pouquinho, né, sobre as minhas participações, né, na Maratona do Rio, né, 2018 e 2019, né. Deixa eu só para trazer aqui, falando de 2018, né, os vencedores de 2018 na Maratona do Rio, nos 42 quilômetros, né, em 2018 nos homens foi o Messimone Guzzi, com 2 horas 18:41. Nas mulheres foi a Zinais Tifo Banertiga, também do Quênia, com 2 horas e 41:40. E falando um pouquinho da minha ida, né, para a Maratona do Rio, em 2018, foi assim, né? Eu tinha um sonho de criança, né? Minha madrinha, que hoje já não está mais entre nós, em 2018, ela era carioca, né, no Rio de Janeiro, então sempre quando ela vinha aqui em Recife, era aquela alegria para mim, o gurizinho, querendo um dia, quem sabe, ir para o Rio de Janeiro, e sempre tinha esse desejo de conhecer o Rio de Janeiro, né? Mas, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais queria conhecer no Rio de Janeiro era o Maracanã. Mas em 2017 eu já tinha ido para o Rio, né? Mas não tinha feito a maratona, eu tinha feito a minha primeira meia, que foi a da ASICS, Golden Run. E aí, quando foi em 2018... eu decidi realmente fazer a minha primeira maratona do Rio, né? Já tinha feito a Maurício Nassau, né? Já tinha feito a Maurício Nassau em 2017, foi a minha primeira maratona. Já tinha feito a Maratona das Praias em 2018. Tinha feito a Maratona de São Paulo em 2018. E no caso, em 2018, depois da Maratona de São Paulo, seria a Maratona do Rio. Então, me gerou muita expectativa para mim, né? E os treinos da Coja, a gente participando e todo mundo... E em 2017, quando o pessoal quando chegaram, eu fiquei logo maravilhado, por conta da medalha, o pessoal com a camisa, todo mundo motivado. Foi uma caravana enorme, saiu de Recife para o Rio de Janeiro fazer. E eu disse para mim, não, em 2018 eu vou para a Maratona do Rio. Coloquei o propósito, realmente, de querer ir para a Maratona do Rio. E aí eu consegui fazer um acordo, né, com o meu supervisor na época, na empresa que eu trabalhava, e ele mostrei toda a logística que eu tinha que fazer, o dia que ia viajar, todo aquele trâmite que a gente sabe que o empregador ele pede, né? Então mostrei toda a situação e assim a gente fez o acordo, recebemos o sinal verde para ir, né? E aí a gente viajou, fomos para o Rio. Agora é aquela coisa, né? Maria de primeira viagem, para viajar para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma parente lá, e ela, graças a Deus, também nos ajudou muito, né? Mas assim, pelo fato de eu morar um pouco distante do aeroporto, então eu tive que madrugar no aeroporto. Então já começou a maratona já nessa ida, né? Eu tive que passar a madrugada no aeroporto. O voo saía mais ou menos por volta, acho que 3 e pouca da manhã, 4 horas por aí. Só que eu fui praticamente e passei a madrugada no aeroporto em Claro lá, né? E aí chegou a hora da gente para o aeroporto, para a viagem, e aí chegou mais alguns os acordeanos, a gente viajou no sábado, chegaram alguns acordeanos, eu me lembro que foi o Paz, a Iranilda, que eu já vi a Iranilda aqui, tá com a gente,
teve a Renata, que fez parte da Corja, hoje está em uma assessoria, teve o Luciano, teve acho que a Rose e o Pereirinha também estava com a gente. E aí a gente se reuniu, estava todo mundo no mesmo voo e vamos embarcar, vamos embora para o Rio de Janeiro. Chegamos lá e conseguimos já um transporte para nos levar para a Expo. Eu já tinha marcado com essa minha parente para nos pegar lá, me pegar lá no Expo para a gente dar uma volta, para eu conhecer algumas coisas no Rio de Janeiro. E eu disse logo, eu quero logo para o Maracanã, né? Vamos lá, realizar o sonho de infância. E aí eu fui para o Maracanã, aquela coisa, e vamos para Copacabana. E nisso, né, quando a gente chegou, já estava acontecendo a meia maratona, né? Que como foi o primeiro ano, e não só a maratona, estava acontecendo a meia maratona e acontecendo já a primeira perna do desafio, né? E a gente foi almoçar em Copacabana, por coincidência, no restaurante que eu cheguei para almoçar, junto com essa minha parente e a filha dela, tava o pessoal da Corja lá. Foi pura coincidência, o pessoal que já tinha ido nos primeiros dias, indo para lá. Tava lá o pessoal e a gente conversando e trocando ideia, e sabe, perguntando como é que foi a meia maratona. Tava lá o Silvio Boia, tava lá o Gustavo Maia, tava um monte de gente lá, né? E quando foi no finalzinho da tarde, né? Aí eu fui para o hotel. O hotel ficava em Botafogo. E a gente tinha que chegar em um detalhe, né? Como a largada era no Recreio e a gente tava em Botafogo, em 2018, a gente tinha que pegar um ônibus próximo ali a Cruz Lima, né, no aterro, para ir para o Recreio dos Bandeirantes, para a largada, né? O ônibus da organização, né? Aí imagina você se acordar de madrugada, já tem todo aquele horário, só que aí aí começou já realmente a maratona de fato para mim, né? Já me acordei em cima da hora de sair, perdi a hora, dei um pulo da cama do hotel, aí desci para tomar café, já tomei café todo atrapalhado já, por conta do cansaço, já do dia anterior. E fui pegar meu colega, o Paz, num hostel próximo do hotel que eu estava, ali em Botafogo. E aí a gente pegou o carro, deu tempo de chegar, tempo de pegar o ônibus, aí acabou porque todo mundo que era da Corja acabou se reunindo no mesmo local, por coincidência, e muita gente no ônibus. Então a maratona de verdade começou aí. E aí a gente chegou lá no Recreio, vamos embora, vamos começar a se organizar, toda aquela expectativa, a cabeça a mil, o que é que poderia acontecer, o que a gente não podia imaginar, se poderia acontecer algo de ruim ou não. Na minha cabeça, o meu planejamento já em 2018 era fazer a Maratona do Rio, tentar um sub-4, e era meu propósito, né? O tempo estava bom, em relação ao tempo para você correr em 2018 realmente estava muito bom, e vamos para a largada. A gente largou, e eu larguei muito forte. Eu comecei a acompanhar o Robson, que é também da Corja. E a gente sai ali da Praia do Pontal, pegando até a Praia da Macumba e volta. E vamos embora. Quando chegou mais ou menos em torno do quilômetro 16 e um pouquinho, eu avistei, né, mais ou menos 500 metros, quase próximo de 17, 500 metros, avistei um ponto de hidratação, né? E aí quando eu avistei o ponto de hidratação, eu estava correndo um pouco na esquerda. E a minha estratégia é o que? Não? Toda vez que eu avistar um ponto de hidratação, se houver necessidade de pegar a água, eu já vou me posicionar da maneira melhor para pegar o copo e já ir embora, sem perder tempo. E eu estava mais ou menos num pace médio de 5:15, 5:30. Então, na minha cabeça, mantendo esse ritmo pelo menos até uns 30 quilômetros, com certeza daria para eu fazer sub 4. Mas aí, o que é que acontece? Quando eu vou pegar a água, quando eu já estou me balizando para pegar a água, do nada cruza um corredor na minha frente. E quando esse corredor cruzou na minha frente, eu tive que dar um freio.
tive que dar uma brecada. E nessa brecada eu brequei e soltei. Só que na hora que eu dei aquele breque, minha panturrilha, ela deu aquela fisgada muito forte. Então, para quem estava correndo em 5:15, 5:30, meu pace foi para 6:40. Porque eu peguei o copo e já fui andando já. Comecei a andar um pouco para dar uma alívio, diminuir o ritmo. Dei uma andada para ver como era que minha panturrilha ia reagir. E ver como é que eu ia me comportar para voltar ao ritmo que eu estava, né? Isso já ali, entre Barra da Tijuca e Praia do PP, né? Já por volta já 17 para 20 quilômetros, por aí. E aí, sabe aquela coisa, uma ducha de água fria, né? Você toma e... muda todo o teu planejamento, né? E aí eu dei aquela diminuída, comecei a correr novamente e tentando voltar ao ritmo. Quando eu comecei vou voltando ao ritmo, quando mais ou menos estava chegando já entre a Praia do PP para subir para a Elevado do Joá, eu já comecei a sentir já um outro incômodo na outra perna, né? Na outra panturrilha, né? E aí quando eu... Fala, Zé Cristiano, beleza? E aí quando eu começo a fazer a tangência para subir o Elevado do Joá, que eu começo a subir o Elevado do Joá, a perna esquerda, a panturrilha, dobrou. E eu senti, no caso, a outra perna, a direita, que já estava com a panturrilha já ferrada, dobrou também. E aí eu comecei a ter câimbras, fortes câimbras, né? Já na subida do Elevado do Joá. Então, já ia ali já com 21 para 22 quilômetros. E ali a corrida para mim acabou. A corrida para mim acabou em relação à performance. Eu tentava andar e não estava conseguindo. Parei na mureta. Quem tem já o costume de fazer a maratona do Rio sabe que ali no Elevado do Joá tem aquela mureta da pista. Eu parei na mureta e comecei a alongar as panturrilhas para ver se eu conseguia fazer, né? Terminar a prova, né? E aí, quando aliviou mais, eu digo, vamos ver. Aí comecei a correr, só que aí eu estava vendo que o negócio estava ruim demais. E assim, tentando resumir para vocês, eu estava corria 1 quilômetro ou 1,5 km, andava 2 ou 3 quilômetros. Isso praticamente foi quase 20 quilômetros nesse ritmo para poder chegar na Terra do Flamengo. Concluir a Maratona do Rio 2018. E isso era... Aí teve quando eu passo do Elevado do Joá para pegar São Conrado, tinha uma ambulância. E eu parei na ambulância. Disse, ó, coloca a gelol aqui, senão não vou aguentar terminar. A Niemeyer praticamente eu subi boa parte da Niemeyer andando. E um detalhe, não só aconteceu comigo, muitos corredores, em 2018, muita gente quebrou. E quebrou feio. O próprio Silvio Boia, do programa Quilometragem, ele estava fazendo desafio em 2018. E no domingo ele arrebentou no 6º quilômetro, um pouco, bem antes de mim. Então imagina, eu ainda dei essa quebrada lá, a quebrada mesmo para valer, lá no 21 para o 22. E o Silvão já no 6. E ele andou praticamente o resto da corrida toda, chegou em quase 7 horas. Eu terminei o tempo oficial, né, o tempo líquido foi 4 horas e 53 e o tempo bruto, fora que eu passei mesmo no porto, que eu passei no porto que eu olhei de longe, né? Foi 5 horas 00 e 53. Deixa eu ver aqui, tá até o certificado ali. 5 horas 00 55 eu passei. Fala, meu amigo Emílio. Fala, mano, beleza? Então a Maratona do Rio 2018 foi um tormento, né, pra mim. Foi uma série, vamos dizer assim, uma série de erros que aconteceram que eu não esperava, né? E falando de 2019, eu coloquei realmente o propósito, eu digo, ó, dessa vez eu não vou com objetivo, eu tirei aquele negócio do foco do sub 4 da cabeça, disse, não, eu vou realmente correr para me divertir. Eu quero fazer a melhor maratona da minha vida sem se preocupar com o tempo. Se vier um tempo mais abaixo do que eu fiz
em 2018 já vai ser de bom tamanho, né? E eu tinha feito na Maratona de São Paulo 2019, eu tinha feito o tempo de 4 horas e 14. Deixa eu ver aqui. Eu para gravar tempo de corrida é uma maravilha. Deixa eu ver aqui. Na Maratona de São Paulo eu fiz 4 horas 14, não, 4 horas 16 e 36, foi o tempo oficial. Fala, Charles Ram. Abraço, meu querido. E aí na Maratona de São Paulo eu fiz 4 horas 16, então já era meu RP em maratona, né? Então tava indo para a Maratona 2019 já tranquilo, né? Assim, tava bem confiante, né? Mas desencanei daquele negócio de sub 4, né? Eu digo, não, vou fazer o que tiver de ser feito, agora eu vou curtir a festa, vou fazer da melhor, correr solto. E aí pude aproveitar melhor o sábado, fui para a Expo, tinha combinado com o Gustavo Maia para ajudar também na palestra que teve lá no novo hotel, palestra em busca da Maratona Perfeita, junto com a Debs Aquino. Na Expo eu falei com o pessoal do Mania de Corrida, meu amigão Marcel Agari, o Marcão, a Dani, estava todo mundo lá e a gente fez um vídeo com o Marcel. E o engraçado é que no vídeo eu faço assim, Marcel, amanhã como é que vai ser? Ele disse, não, rapaz, eu tô já esses dias de Expo aqui, vamos ver o que acontece. Aí eu falo assim, ó, Marcel, eu te puxo e você me puxa. Aí ele, nada, a gente começou a rir, deu uma gargalhada. Isso está no meu vídeo lá no nosso canal, lá no YouTube, né? Que ainda não era canal do Clebão, era só Kleber Lima Maratonista. Era um canal que eu criei para colocar os vídeos sobre as minhas corridas, mas sem nenhum intuito mesmo de um canal hoje, como a gente está fazendo, né? E aí a gente foi para a palestra do Gustavo, veio mais coisas ali, a história do Gustavo, a história da Debs também, conheci muitas pessoas. O hotel ficava próximo, o hotel que ia ficar ficava próximo, então foi um sábado que realmente eu pude aproveitar, pude, mesmo com uma certa correria, deu para descansar legal. E aí, pelo fato também da largada ser no aterro, então era bem próximo do hotel que eu estava, não precisei daquele desgaste de ter que ir para o Recreio dos Bandeirantes, como foi em 2018. E a Maratona do Rio de 2019, ela foi a maratona da minha vida. Se alguém perguntar para mim qual foi a maratona que mais lhe marcou, que vai ficar marcada fora a primeira, né? Que foi em 2017, a minha primeira maratona, como eu tornei maratonista, foi a Maratona Maurício Nassau. A maratona de 2019, para mim, é a maratona da minha vida. Porque foi realmente uma maratona que eu pude me superar. Obrigado, Charles. Valeu, meu querido. E aí, quando foi, a gente largou e colocaram, né, a largada às 5h30 da manhã, um pouco mais cedo, né, dos anos anteriores. E como eu tinha falado anteriormente, né, o Pedrinho tinha me cedido a inscrição, a pulseirinha de VIP dele, né? E aí eu larguei no pelotão VIP, né? Que ajudou muito, né? Pra eu não pegar tanto, vamos dizer assim, tanta aglomeração de pessoas, né? Mas eu fui naquele ritmo que eu tinha colocado na minha cabeça. Eu disse assim, eu vou num ritmo solto, mas tentando me poupar ao máximo. Mas eu consegui, em relação a 2018, me preparar melhor para as corridas que eu tinha como foco, que era a Maratona de São Paulo e a Maratona do Rio 2019, né? E nesse novo percurso, que foi uma das coisas que todo mundo adorou, né? E a gente sabe que quando teve o problema da Niemeyer, que a Niemeyer teve aquele problema lá da barreira quando caiu, muita gente, quando o percurso foi divulgado, né, pelo pessoal da organização, o pessoal não gostou. Ah, porque a gente vai perder o elevado do Joá. Ah, porque a gente vai perder a Niemeyer. Mas a ideia que eles trouxeram de colocar a largada no aterro e a chegada no aterro do Flamengo, o percurso realmente ele ficou mais rápido. A única questão de uma subida ou uma descida mais forte era só o túnel, que era logo no início, com 5 km. Que, ao meu ver, em relação, se você for comparar o túnel 450 anos com o túnel que tem na Maratona de São Paulo, que é o túnel ali na JK, na Juscelino Kubitschek, que são 2 km,
não tem comparação. O túnel 450 anos ele é muito mais, vamos dizer assim, entre aspas, tranquilo. E aí a gente... Teté tá dizendo aqui, fala daquele túnel do cão. Olha, Teté, eu vou dizer uma coisa a você. Se você fosse fazer a Maratona de São Paulo e pegar o túnel que tem na JK, aí você ia reclamar mais. O túnel que você correu na Maratona do Rio ano passado é bem mais tranquilo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E aí eu fiz a primeira parte do túnel bem. Voltei na hora que eu consegui ver o Giovanni dos Santos passando, o pessoal da Elite. Foi um momento ali dentro do túnel bastante emocionante. Giovanni correu a maratona toda de ponta a ponta em primeiro lugar. Venceu a maratona em 2019. E a gente fez a primeira parte, tudinho, chegando no aterro. Quando chegou no aterro, eu cruzei com meu amigo lá dos corredores cristãos, o Gil, que é lá do Rio de Janeiro. Forte abraço, Gil. E aí eu parei. Engraçado que eu tava correndo, mandando ver lá na terra do Flamengo, né? Sentido Leblon. E eu parei para falar com o Gil, dei um abraço. Eu não tinha nem visto, daqui a pouco foi o Gil gritando, Clebão, não sei o que. Eu parei, falei com o Gil, tirei uma foto. E aí continuei. E fazendo a filmagem, né? Para o vídeo lá que eu coloquei no canal. E eu comecei a sentir um pouco de cansaço quando eu cheguei já em Copacabana. No vídeo, como a gente pegou contra o vento, na ida, né, já pegando sentido Leblon, eu comecei a sentir um pouco de cansaço. Mas eu estava com ritmo bom, o ritmo estava em cima de 5:40, 6 de pace. E aí eu fui tranquilo. Quando chegou em Copacabana, também tranquilo. Aquela coisa, quando eu senti que eu estava começando a ter um desgaste, eu comecei a dosar um pouco. E aí quando chegou no Leblon, que a volta era no Leblon, já por volta de 28 para 30 quilômetros, eu já comecei a economizar, né, mais para valer, para realmente terminar. Mas como eu tinha feito a primeira parte da corrida, bem consciente, bem tranquilo, sem forçar tanto, isso na volta me ajudou muito, né? Me ajudou bastante. E quando a gente volta, né? Já sentido o aterro do Flamengo, o Gustavo, né? Tinha montado uma tenda e ali no quilômetro 33, ali em Copacabana. E aí quando eu avistei de longe, aí eu já fiz, já acenando já. E aí o Gustavo ali já me deu uma Coca-Cola, me deu um lanche, a gente se abraçou. Ele disse, meu irmão, você tá bem, vá lá, faça a sua maratona e vá tranquilo, que você tá bem. E realmente eu tava super bem. Quando chegou já no Leme, aí foi que o ritmo caiu um pouco, já senti já as pernas já um pouco mais travando, já era já 37 para 38 quilômetros já, mas eu estava feliz, aquele dia que eu estava realmente feliz. Só que aí, quando chegou já na enseada de Botafogo, já no final eu parei para andar mesmo, eu queria fazer um vídeo, aí veio um desabafo, né? O desabafo, uma maratona. Charles está fazendo uma pergunta para mim aqui, meu pace médio em maratona. Charles, hoje, assim, meu pace médio na maratona, ele está em cima de 6, 5:30. Depende muito do meu condicionamento. Eu giro mais entre 6 e 5:30. É meu pace médio. E aí, quando chegou ali na enseada de Botafogo, eu parei, comecei a andar. Disse, eu vou parar aqui e vou começar a falar. Foi um desabafo, porque eu quase não iria para a Maratona do Rio ano passado. Já na semana já, uma semana antes, no início da semana, eu tive um problema com meu pai teve um problema, um derrame, um AVC. E aí eu tive que ir para o hospital, já fiquei sabendo por conta da minha irmã, que mora em São Paulo, da minha irmã, por parte de pai. E aí, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, eu já fui no hospital, passei o dia com ele lá. Aí meu menino também adoeceu, pegou uma gripe muito forte e eu preocupado, eu digo, caramba, já na semana da viagem,
Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E também meu pai de criação tinha que fazer uma revisão de marca-passo, aí ia ter que precisar abrir, e você ir com aquelas coisas na cabeça, né? Eu comecei a fazer desabafo, né? Comecei a desabafar, colocar isso tudo para fora, e eu acho que foi um dos momentos mais marcantes para mim no vídeo, foi realmente desabafar, né? E teve uma coisa na palestra que eu assisti na palestra do Gustavo, quando a Debs falou assim, né? Que pessoas precisam de pessoas, né? E o que aconteceu ali na Maratona do Rio do ano passado, teve um determinado momento que eu realmente estava precisando de pessoas ali para realmente me abraçar. Para me trazer palavras de força realmente, porque eu estava a mil durante a semana, né? E ela deixou essa palavra, né? Pessoas precisam de pessoas. Inclusive no vídeo que o Gustavo fez, ele usou esse texto, no título do vídeo, né? Pessoas precisam de pessoas, né? E eu ajudei o Gustavo na palestra, foi um maior perrengue lá que o computador deu problema e a gente corre para lá, corre para cá. Então assim, foi muita coisa que aconteceu, mas coisas boas. Teve o lado ruim de algumas coisas, mas teve as coisas boas, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu terminar a maratona. Eu fiz, é o meu RP até hoje, fiz meu RP com 4 horas e 14. E eu vibrei demais. E aí, quando eu terminei, passei ainda no momento lá da área VIP, fiz um lanchinho e fui embora voltando para o hotel. E no quilômetro 41 ficava marcando mania de corrida. E aí a gente já tinha feito amizade com o Marcel, já de outras maratonas com o Marcão. E o Marcel tinha feito, né, um treinamento disposto para fazer a Maratona do Rio, né? Tanto ele como a Japa, né, a Karina, né? E que a Karina não tinha feito quando ela tinha feito, ela queria fazer a Maratona do Rio em 2018, mas aí teve uma lesão e não conseguiu. Quando ela fez a maratona em 2018, que era a primeira maratona dela, ela fez em Curitiba, mas ela queria fazer muito a Maratona do Rio. E aí a gente andando pelo calçadão e eu cruzo no quilômetro 41, aí eu pergunto pro Marcão, se Marcão, o Marcel passou? Ele disse não. E aí, quando eu vou andando mais à frente, aí vinha o Emílio, que o Emílio tá aqui, o Emílio e o Marcel, né? E aí aí na mesma hora eu pulei a grade e fui correr junto com o Marcel e junto com o Emílio, dando um forte abraço no Marcel e dizia, Marcel, você é um guerreiro, você é um vencedor. E isso me marcou muito, tá no vídeo Mania de Corrida, quem quiser assistir lá, o vídeo da Maratona do canal Mania de Corrida, tem lá já no finalzinho lá essa imagem, né? Eu com o Marcel e o Emílio, e a gente cruza com o Marcão, e eu dou um abraço ao Marcel, o Marcel dá até um cheiro em mim assim, aquele momento maravilhoso, né, que a gente teve ali. E aí eu volto com o Emílio para andando, o Emílio tava esperando a Japa, né, a Karina, e eu preocupado também com a hora de voltar para o hotel, mas assim, não pude ver a chegada da Karina, né? Mas assim, foi um momento que realmente, né, que me marcou muito. Então, para mim, a Maratona do Rio é a maratona da minha vida. E a edição 2019, ela tá marcada para mim, né? As duas, né? 2018 foi aquela coisa, né? Um momento de dor e superação. E em 2019 foi um momento ímpar, um momento maravilhoso, desde a minha ida, mesmo com os problemas que aconteceram durante as semanas que estavam antecedendo a viagem. Mas aí quando chegou no dia, né, que a gente viajou, Emílio, foi emocionante mesmo. Foi emocionante mesmo. Beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar no IGTV e também eu vou colocar ela lá no meu canal no YouTube para quem não pôde assistir, tá bom? Então se inscreve lá, canal do Clebão lá no YouTube, procura lá, tá certo? Então, ó, e nos vemos, se Deus quiser, em outubro na Maratona do Rio. Eu tô confiante. Um abraço para todo mundo e uma boa tarde. Bom final de semana para vocês.